Hoje eu vou iniciar esse vídeo te perguntando: o que dirige sua vida? Ou quem dirige sua vida? Hoje eu vou te falar 5 coisas que podem estar te impedindo de cumprir o propósito de Deus para sua vida. Quer saber disso? Fica comigo que eu vou te falar. E a primeira coisa da nossa lista é a culpa. A culpa, ela é algo que pode estar atrasando você de encontrar o seu propósito, porque você está muito preocupado com as coisas que estão acontecendo ao seu redor ou a qualquer coisa do tipo, e você se culpa muito por isso, você fica se queixando, você fica se reprimindo, você fica muito calado e não deixa a sua vida ter um rumo, não deixa a sua vida seguir o jeito que é para ela seguir, por causa desse sentimento de culpa, de remorso que você tem em cima da sua vida, sabe? Muita gente fala que por causa de nós termos a culpa, eles se sentem como se nós fôssemos um produto do nosso passado. O nosso passado projetou a gente e por volta dos acontecimentos do nosso passado, a gente formou o nosso agora. E esse agora, pelo que as pessoas falam, é um agora de como se a gente não pudesse mudar esse agora. Como se essas coisinhas do passado não pudessem haver uma transformação e um jeito de você pedir perdão por essas coisas, por esses, talvez, algo ruim que você tenha feito, ou algo que você sofreu, vai aí do seu próprio interpretamento para esse tipo de coisa. Mas eles falam que esse tipo de coisa não tem como mudar, não pode mudar o que você já fez, um monte de coisa assim. E realmente, você não pode mudar o que você já fez, você pode aprender com o que você já sofreu, com o que você já passou, e coisa assim. E uma das coisas interessantes que eu li sobre isso é: somos o produto do nosso passado, mas não precisamos ser os prisioneiros dele. Ou seja, um versículo que fala bastante sobre isso é o nosso Salmo 32, versículo 1. Como é feliz o homem que tem sua desobediência perdoada e seus pecados cobertos. Foi o que eu acabei de falar antes, literalmente. É a gente pegar essas coisinhas que aconteceram no nosso passado, pedir perdão por elas. E Deus, como eu já disse em alguns vídeos passados, ele vai esquecer. Tum, 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 tum. Ele vai esquecer. É como se nada tivesse existido. Mas se você ficar remoendo esse tipo de coisa, você nunca vai ir para frente. Você sempre vai ficar preso nesse passado, com o seu futuro quebrado, amargurado, o seu presente, na verdade, quebrado e amargurado, e não vai seguir. Isso é uma das coisas que pode estar te impedindo de encontrar o propósito de Deus para sua vida. A segunda coisa da nossa lista é o ressentimento e a raiva, ou o ressentimento de raiva. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Ressentimento e raiva são coisas que a gente prende muito em nós também. Como a própria culpa do passado, o ressentimento e a raiva é algo que a gente fica, que já passou, que a gente falou, tá, aconteceu, pá, e a gente continua, em vez de esquecer aquilo, deixar passar, a gente fica remoendo aquilo na nossa memória, a gente fica pensando e pensando, remoendo e tendo sentimentos com aquilo e muita coisa. Eu posso dizer que eu já tive muito disso. Sim, eu já tive muito disso e todo mundo já teve. Por causa de ressentimento, de uma raiva, de uma briguinha, e muitas vezes esse tipo de coisa, esse tipo de remoer sentimentos e você ficar guardando isso para ti, e depois tu chega na pessoa e pode iniciar uma briga, pode cometer um crime, pode fazer qualquer coisa por causa disso. E isso é algo que é imoral. Com certeza, como para um cristão, como para um cidadão normal do dia a dia, isso é algo que não devia acontecer simplesmente acontecendo, sabe? Tipo, tu vai lá, remoe isso durante, vamos por um ano, e quando chega lá na pessoa, você vai lá e dá um soco na pessoa. Você arrebenta ela a pau. Bah! Tá, e o que isso mudou? Agora me diz, olha bem pra minha cara e me diz, o que isso mudou? Aquilo que aconteceu foi desfeito? Não. De alguma forma você se sentiu melhor com isso? Com certeza você não vai se sentir depois que você parar para pensar na idiotice que você acabou de cometer. E um terceiro e o mais importante. Deus ficou feliz com o que você fez? Não, ele não ficou feliz, porque Deus nos criou para sermos irmãos nessa terra. E vai dizer que o irmão bate no outro? Sim, alguns irmãos batem uns nos outros, né, Nicolas? Mas, assim, na ideia de que Deus é o nosso Pai e nós somos filhos dele, nós devemos ser irmãos e amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Ou seja, você acorda, vai na rua e dá um soco na sua própria cara?
Não, então por que você vai fazer com o fulaninho lá? Por que você vai bater nele por causa de alguma coisa que você fez? Se você parar pra pensar em tudo que você fez e for se bater por causa disso, você vai se espancar sozinho. Eu tenho certeza disso, porque ninguém é perfeito. Todo mundo já cometeu um monte de... Já fez besteira, já mentiu, já pecou de várias formas. E é isso. Bom, em terceiro lugar, temos o medo. O medo é algo que é mais pesado, por assim dizer, que se falar, de uma forma que eu vou falar para vocês. O medo, ele é como se fosse... Bom, para dar uma explicação melhor, eu vou inventar um cenário para vocês. Um cenário onde você vai se passar por uma criança, um adolescente, que vive em um lar onde o pai te bate, a mãe usa droga, o teu irmão não gosta de você. E vamos supor, essas três coisas, as drogas, a agressão e o desgosto do próximo, vão te causar um medo caso você perdão, vai conhecer outra pessoa. Isso pode trazer várias vezes um sentimento de tristeza e remorso, por muitas das vezes, sabe? Ou de até mesmo pode até causar um problema psicológico na pessoa. Mas não vamos entrar nesse lado porque isso já vai muito de família para família, vai como é o psicológico da pessoa e eu não sei falar sobre isso. Mas enfim, voltando um pouquinho ao nosso assunto de antes, isso pode causar muito medo na pessoa de várias formas diferentes, entendeu? Como as que eu dei a ideia aqui e como as outras que eu talvez eu não tenha pensado agora para falar para vocês, mas vocês podem até estar pensando agora, que isso pode trazer para nós um problema muito grande de não achar o propósito que Deus deu para nós por conta desse medo. Ah, Nicolas, mas o que você está falando? Você está falando que alguém que sofre de alguma coisa tem que parar de sofrer assim do nada para seguir o propósito de Deus. Eu não diria parar de sofrer do nada, mas pedir para Deus de todas as formas para você passar por isso, para essa tempestade acalmar, entendeu? Esse deserto passar e você saber perdoar o próximo também é bem importante nessa parte, assim. Nisso, é sempre bom, assim, sabe? Sobre o medo, a gente falar para alguma pessoa sobre isso também. Porque é realmente algo que apavora muita gente e muita gente passa por isso e acaba não conseguindo encontrar o propósito por conta que não consegue se enturmar em uma igreja por causa do medo, não consegue fazer algum projeto, vamos supor, na rua por causa do medo de alguma coisa que tenha acontecido, de algum trauma, entendeu? E isso é algo ruim. E um texto que fala sobre isso é em 1 João 4,18, que diz assim: No amor não há espaço para o medo. O amor, amadurecimento, expulsa o medo, considerando que o medo causa vida vacilante e cheia de temores, medo da morte e medo do julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Eu espero que vocês pensem sobre 1 João 4,18 e façam uma grande reflexão sobre isso. Para quem acha que tem medo ou qualquer coisa assim que esteja acarretando em alguma coisa desse tipo, entendeu? Espero que você pense bastante sobre isso. Em quarto lugar, temos o materialismo. O materialismo é aquele sentimento de que a gente pensa que se a gente tiver bens materiais, tiver riqueza, a gente vai ser mais importante, mais feliz. Qual outra palavra poderia falar com isso? Mais protegido. Bom, todos esses fatos são mentira. Você deixa eles de lado, você joga eles de lado porque realmente não é isso. Na Bíblia diz que a gente deve formar, aqui na terra, deve formar riquezas nos céus maiores do que as da terra. Não é exatamente isso que está escrito, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Nisso, a gente deve pensar assim: eu vou fazer riquezas nos céus mais do que eu faço aqui na terra. Ou seja, não é mais importante você ter um maço de dinheiro em casa,
entendeu? Não é mais importante você ter a melhor casa com os melhores móveis de última geração, com maior qualidade de tecnologia. Não, isso não é nada. Isso é coisa que vai ficar aqui. Pensa numa coisa comigo. Se você compra tudo e pensa, bah, que massa, tenho tudo isso. Vai lá, passa 6 meses, você fica doente, vai para um hospital e morre. Aquela casa, com tudo, vai para o céu contigo? Não, não vai. Eu não estou dizendo que você não deve comprar isso, não estou dizendo que você não deve ser feliz tendo o que quer. Mas, assim, você não deve dar prioridade a isso do que as coisas do céu. Do que você fazer uma oração, de você ler a Bíblia, de você cumprir o propósito de Deus para sua vida. Esse tipo de coisa, sabe? São riquezas que você vai encontrar no céu. Riquezas que você vai encontrar no céu, o que eu estou querendo dizer assim? Você deve fazer coisas que agradam ao coração do nosso Pai, ao coração de Deus, que vão nos trazer riquezas lá no céu. E sim, eu estou falando bastante e pensando assim muito, porque sobre isso é bem difícil falar sobre isso sem querer dizer que você não pode ter um salário de 4.000, você não pode fazer isso e aquilo. É bem difícil de pensar sobre isso, falando de uma forma cristã que não vá acarretar em nada tão sério, sabe, de falar sobre. Mas algo sobre materialismo, sabe, a gente deve... Bom, um resumão. Um resumão, você deve juntar tesouros nos céus e não na terra. É basicamente um baita resumo sobre materialismo e sobre isso, sabe? Porque o que é mais importante é o seu relacionamento com Deus e não com o mundo, entendeu? Você deve dar prioridade aos céus e às coisas de Deus do que ao mundo. E em quinto e último lugar, temos a necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação, ela é basicamente quando você fica muito em cima de alguma pessoa, de alguma coisa, querendo a aprovação daquela pessoa, mas aquela pessoa nunca está feliz com isso, e acaba que você passa uma vida inteira tentando fazer com que uma pessoa fique feliz com você, e ela não fica. Ela nunca está feliz com o que você faz e quer sempre que você faça mais para ela. Mas não é bem assim que eu estou querendo falar para você, porque, como diz lá em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve o fulaninho, entendeu? Nisso, acaba que muita gente acaba se prendendo nisso, de ficar querendo aprovação de muitas pessoas e acaba esquecendo das coisas de Deus. Você acaba esquecendo de cumprir a promessa de Deus para sua vida, o propósito, acaba deixando isso muito de lado para ficar feliz, para tentar deixar o fulaninho feliz por causa de alguma coisa que você fez para ele ou você faz para alguma coisa, entendeu? E isso é algo que a gente deve pensar bastante sobre, porque é bem complicado, de certa forma. Porque tem muita gente que é muito sentimental com esse tipo de coisa e gosta sempre de ficar recebendo elogios e coisa assim. E essa pessoa às vezes se prende demais a isso. Eu não estou dizendo que é errado você ser assim. Não, não é. Você gostar de ser elogiado, todo mundo gosta de ser elogiado. Mas você acabar querendo muito elogio e esquecendo das coisas de Deus é algo que você não deve ter em mente e que isso nunca deve acontecer, entendeu? Então, é isso. Obrigado por ter assistido até agora. Se você assistiu e viu esses 5 tópicos que podem estar dirigindo a sua vida fora do propósito de Deus, peço que você deixe seu like, por favor, se inscreva no canal, dá uma força aí, deixe um comentário de algum versículo, alguma coisa que possa ajudar sobre isso. E esse livro, esse vídeo é sobre um livro que eu li, chamado do Rick Warren, deixa eu tirar a caneta aqui, Uma Vida com Propósito. Esse livro e sobre esse tema, estamos falando sobre o dia 3, que é exatamente sobre o que dirige sua vida. O livro de Rick Warren é muito bom, eu recomendo vocês comprarem esse livro. Eu não estou sendo pago para falar isso, é realmente algo que eu quis falar para vocês, porque esse livro é realmente muito bom e
veio em uma época muito boa pra mim quando eu comprei, sabe? Tipo, uma época que eu tava com vários problemas. Eu ainda não terminei de ler ele, mas ele é muito bom, até onde eu li. E eu decidi fazer esse vídeo e tô voltando, gente. Eu tô voltando com o canal, vou tentar postar pelo menos 3 vídeos por semana, no mínimo, sabe? E vamos lá. Agradeço você estar assistindo até aqui e tchau, tchau.